Nessa terça eu recebo aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Nilson Diniz, delegado da Polícia Civil e também vereador aqui na cidade de Paranaguá. Doutor, não poderia ser diferente a nossa conversa que não pautada em cima desse atentado que aconteceu na cidade de Cambé, aqui no estado do Paraná. Temos uma situação que acaba sendo também replicada em várias outras cidades, em vários outros estados, que é a insegurança e o medo da comunidade escolar de se dirigir, de estar agora no ambiente escolar, né? Muitas pessoas com esse receio. Na sua avaliação, como delegado da Polícia Civil, mas principalmente como especialista de segurança pública, como alguém que entende como poucos a questão da segurança pública no país, como gerar segurança no ambiente escolar nesse momento de apreensão e medo? Bom dia, seja muito bem-vindo, meu querido. Bom dia, Pierre. Realmente um evento muito triste, né? É impossível não se sensibilizar diante da dor desses pais. E é um problema complexo, não envolve apenas uma variável para que ele seja resolvido, né? É muito importante que pais sejam capacitados para identificar potenciais ameaças, né, dentro do seu próprio núcleo familiar. Os professores, diretores, funcionários de escola também precisam ser capacitados para identificar ameaças dentro do ambiente escolar. Assim, identificando, pode ser realizada uma intervenção do órgão público antes que, de fato, essa ameaça se concretize. Paralelamente a isso, é de suma importância, principalmente nesse momento agudo, né, pós-ataque, que seja reforçada a segurança nas escolas. As escolas estaduais sendo realizada a segurança para a Polícia Militar, as escolas municipais pelas guardas civis municipais. Isso é de suma importância, principalmente para que nesse momento os pais de alunos tenham a tranquilidade para deixar seus filhos naquela escola e trabalhar no seu dia a dia. Então é muito importante nessa fase aguda. Ficou bastante demonstrado que o atirador, né, ele quando foi capturado, ele possuía algumas anotações referentes aos ataques anteriores. Então, um efeito colateral desse ataque é justamente incentivar outras pessoas que tenham esse tipo de comportamento, encorajar essas pessoas que pratiquem atos semelhantes. Então, principalmente nesse momento pós-ataque, nessa fase aguda, é muito importante que a segurança nas escolas seja reforçada. O senhor tocou num assunto muito importante, que foi essas anotações junto com esse estudante que cometeu o atentado, ex-estudante que cometeu o atentado. De fato, fazia alusão, então, a outros atentados que aconteceram aqui no país, né? Tivemos uma situação em Santa Catarina, tivemos uma situação frustrada no interior do estado, no interior de São Paulo, em várias outras regiões do país também, situações que foram frustradas. Então, é muito importante que nesse momento, também a comunidade escolar tente debater formas de educar esses jovens e principalmente, e aí eu entro aqui no âmbito do jornalismo, também tome muito cuidado na hora de noticiar, tome muito cuidado para não dar publicidade a esse tipo de atentado e assim talvez estimular pessoas que têm algum tipo de transtorno para tentar também cometer atentados como esse que aconteceu em Cambé. Exatamente, PR. Até a política de divulgação de vocês foi alterada aí no último ataque, né? Nós sabemos que, inevitavelmente, a divulgação desenfreada de um ato como esse pode encorajar outras pessoas a praticar atos semelhantes. Mas na escola, eu volto a repetir, os professores, não foi esse caso, né? Esse é um ex-aluno que retornou ao ambiente escolar para praticar o ato. Mas existem ataques, existem ações como essa que são praticadas por aluno da instituição escolar. Então é muito, muito importante que esse fato, como você disse, seja debatido dentro daquele ambiente escolar. Mas eu volto a dizer, o primeiro núcleo capaz de identificar uma potencial ameaça é o núcleo familiar. Então, os pais de adolescentes, os pais dessas pessoas que são potencialmente autores de uma ação como essa, precisam identificar essa possibilidade de forma mais prematura possível, para que aí possa ser realizada uma intervenção antes de que se concretize uma ação como essa. Fora esses casos, é muito importante que isso não deixe de ser discutido por toda a sociedade, não só no ambiente escolar. Apenas o debate vai auxiliar que se encontrem soluções
para esse problema que é realmente um problema que está se tornando recorrente, não só no Brasil, como em todo o mundo, e é um problema que deixa, inevitavelmente, todos os pais inseguros no momento de deixar seus filhos na escola. Verdade. Muito se debateu na Assembleia Legislativa do Paraná ontem medidas, nesse primeiro momento, que possam gerar mais segurança. Entre as medidas, detector de metais, inclusive foi proposto por um dos deputados que policiais civis que estão na reserva, eles retornem, que estão aposentados, retornem e trabalhem na segurança nas escolas. O senhor acredita que medidas como essas, além de outros exemplos que ainda não foram debatidos, como, por exemplo, a possibilidade de policiais em tempo integral nas escolas, fazendo aquela segurança, também até mesmo alguns policiais que têm o treinamento adequado, passarem por uma revisão desse treinamento, outros que não têm treinamento, receberem treinamentos, então, de segurança. Você acredita que são medidas que podem auxiliar também na segurança dentro das escolas aqui do estado do Paraná? Sim, com certeza, PR. Nós vamos lutar, principalmente pela Câmara de Vereadores, né? Isso no que se refere às escolas municipais, e também vamos formular requerimentos dirigidos à Secretaria de Educação do Estado para que seja incrementada essa segurança. Essa medida de trazer os policiais militares da reserva para atuar nas escolas já existiu. Eu creio que seja bastante válido, sim. São pessoas que possuem uma vasta experiência no que se refere à segurança pública e podem auxiliar na segurança das escolas estaduais. No mesmo sentido, vamos caminhar para que a Guarda Civil Municipal possa incrementar essa segurança nas escolas municipais, e outras medidas, obviamente, auxiliam também, detector de metais, catracas eletrônicas, para evitar que qualquer pessoa tenha acesso àquele ambiente, que é um ambiente extremamente vulnerável. Tá? Esses ataques que estão acontecendo nas escolas é porque ali se encontram crianças, adolescentes, antes de tomar notoriedade os últimos ataques, um ambiente que não possuía uma segurança compatível com a interrupção de uma violência como essa, de um ato de violência como essa. Então são várias medidas que têm que ser tomadas em conjunto, mas eu volto a dizer, são medidas paliativas. Nós precisamos identificar uma potencial ameaça antes que ela surja. E isso se faz principalmente dentro de casa. Dentro de casa e no próprio ambiente escolar, capacitando, como eu falei, os pais para identificar essas ameaças e também professores e funcionários das escolas. Você acredita que esse trabalho preventivo, através dessa capacitação de pais e pessoas da comunidade escolar, professores e educadores, pode identificar de forma prévia, então, pessoas que tenham um perfil de violência, um perfil de que podem cometer um atentado, e aí tentar trabalhar com esse jovem, com essa pessoa, para evitar que isso aconteça? Na sua avaliação, então, essa também é uma medida que precisa ser implementada com urgência no Estado? Com certeza, PR, com certeza. Você vê, essa violência, ela já se encontrava incubada nesse adolescente, nesse jovem aí de 21 anos, há um tempo. Isso não surgiu no momento da prática do ataque. Então, por que isso não foi identificado antes? Obviamente, a Polícia Civil agora, ela está investigando, o autor está preso. Hoje, foram presos mais 2 envolvidos, apreendido um adolescente e preso também um outro jovem. Mas é muito importante entender em que momento esse afã de praticar um ato violento eclodiu nesse jovem. Para que aí sim possamos tomar medidas preventivas de forma a extirpar esse problema lá na origem. E não chegar ao ponto de daqui a pouco a gente ter que colocar um exército na frente das escolas. Obviamente, como eu mencionei, nesse momento agudo, precisa sim reforçar a segurança das escolas. Escola tem que ser um ambiente seguro sempre. Mas se pudermos matar o problema lá no início, antes que ele nasça, a gente vai precisar gastar muito menos com segurança. Só para a gente finalizar, doutor, a gente sempre fala em punição exemplar, né? Sempre trazendo a situação em que, quando uma pessoa se envolve em algum tipo de crime, de um modo geral, aqui no quadro Segurança Pública a gente debate isso, de modo geral, quando a pessoa se envolve em algum crime, ela precisa ser punida de forma até mesmo para servir de exemplo para que outras pessoas não cometam o mesmo crime. Na sua avaliação, também no que diz respeito a atentados em escolas, a punição, ela precisa ser severa para evitar que outras pessoas se sintam estimuladas a cometer o mesmo ato criminoso? Sim, mas a punição vai ser extremamente
extremamente severa nesse caso. Praticamente todas as provas, elas são pré-constituídas. Ele foi preso em flagrante logo após a prática do atentado, em posse da arma de fogo usada na prática dos crimes, vai responder por 2 homicídios qualificados no mínimo, fora outros tentados, né? Porque tem disso aí que ele realizou disparo na direção de vários alunos da escola. Então não tenho dúvida que nesse caso aí a repercussão penal para esse jovem vai ser extremamente rigorosa, né? Assim como todos aqueles que foram identificados como envolvidos no ataque. Mas como eu te disse, não adianta agora, é óbvio que a gente tem esse fator simbólico, esse fator de prevenção penal, agora nós precisamos evitar que fatos como esse ocorram. Ninguém vai trazer mais a vida desses 2 jovens de volta. Então tudo bem, ele tem que ser responsabilizado pelo ato? Tem, no rigor da lei, sim, mas vamos evitar que isso ocorra antes, para que outros pais não venham a chorar a perda dos seus filhos. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral. Um prazer conversar com você aqui sobre segurança pública. Infelizmente, pautados então hoje nesse atentado que aconteceu aqui no estado do Paraná, na cidade de Cambé. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela participação e até mais. Até mais, PR.